Bom, galera, ontem o Ceará e o Sport Recife conseguiram garantir as vagas para a Série A de 2025. Uma tensão, pênalti, sai gol, não sai. O Ceará não conseguia fazer o gol no Guarani, eu agoniado, eu assistindo aqui no meu sofá, tenso. Não era nem o Vitória que tava jogando, mas eu fiquei tenso. Sai gol, não sai, não sei o que, depende. O Novo Horizontino toma um gol, o Sport perde o pênalti, aquela coisa toda. Mas no final das contas, o Ceará de Léo Condé e o Sport Recife conseguiram subir para a Série A. Eu gostei. Pro Vitória é bom, a logística é muito melhor do que ir pra Caxias do Sul enfrentar o Juventude, ou ir pra Criciúma enfrentar o Criciúma. É muito melhor você ir pra Recife, né, do que você ir pra Caxias do Sul. Então, pro Vitória a logística é boa, são adversários que a gente já tá acostumado a enfrentar, a gente enfrenta na Copa do Nordeste, enfim. Eu achei, no geral, pro fortalecimento da nossa região, do nosso futebol, da região Nordeste como um todo, eu achei positivo subirem esses dois times. Então, aqui na classificação final, você tem o Santos em primeiro, Mirassol em segundo, Sport e Ceará subirem em terceiro e quarto. O Novo Horizontino pipocou mais uma vez. Pipocou ano retrasado, ano passado, e esse ano, mais uma vez, o Novo Horizontino pipocou. E aí eu vi quase todas as páginas aí publicando: teremos 5 times na Série A de 2025, 5 times nordestinos, o Nordeste tá forte, então está confirmado, 5 times. Eu fiquei aqui da minha casa e eu comecei a ficar preocupado. Quem disse que são 5 times? Se eu olhar aqui, a página do Brasileirão postou, né? Nossa, agora já temos aqui garantidos os times, né, para o Brasileiro 2025. Aí tem Bahia, Botafogo, o Ceará que subiu, o Mirassol, o Santos, o Sport. Você está vendo Vitória nessa lista? Você está vendo Vitória nessa lista? Porque eu não estou. O Vitória ainda não está nessa lista. No momento temos 4 times nordestinos garantidos para o ano que vem. Ah, mas você está sendo muito pessimista, o Vitória está tranquilo. Pode me chamar de pessimista, pode me chamar do que você quiser. O Vitória não está garantido. O Vitória tem 42 pontos. Eu fiz aqui muitas simulações. Eu adentrei pelos vários universos paralelos, multiversos que existem. E eu vi alguns universos, algumas possibilidades do Vitória ser rebaixado. Basta perder as 3. Ou basta empatar 1 e perder 2, fazer 43 pontos, dá pra ser rebaixado. Então, assim, eu não tô em clima de oba-oba, eu não tô em clima de pré-libertadores. Até a gente bater os 44, né? Até 43 eu acho perigoso. Mas se a gente bater 44, aí sim eu começo a pensar em Sul-Americano. Pode dizer que eu tô pensando pequeno, pode dizer... Velho, por tanto que a gente sofreu esse ano. Por tanto que a gente tem passado, assim, né? Que a gente passou na Série C, na Série B. Eu, não comemoro as coisas antes da hora. Tem gente já falando de contratação, tem gente já falando de logística pra ir pra Buenos Aires. Velho, calma. Futebol já proporcionou coisas inacreditáveis, inesperadas, inclusive com Vitória. 2011, por exemplo. Eu vi o Vitória perder o acesso contra o São Caetano em casa, tomando 2 gols em 2 minutos, com um cara entregando os 2 gols. E olha que não existia nem bet nessa época. Então, assim, o Vitória já tinha praticamente subido. E o Vitória conseguiu perder o acesso em 2 minutos. Então, assim, calma. Pensando nisso, eu vou trazer aqui uma simulação. Eu não vou ser nem tão otimista e nem tão pessimista. Vamos colocar resultados aqui, vamos ser bem racionais para colocar os resultados, ok? Vamos considerar a fase dos times, o aproveitamento atual, o mando de campo, se um time já está desmobilizado, se ainda está brigando por alguma coisa. Então vamos tentar ser racionais para essa simulação. Então eu vou botar aqui na tela, não vou olhar a classificação para não ficar muito tendencioso. Então esses jogos aqui acontecerão amanhã e quarta-feira,
né? Ainda são jogos da 35ª rodada. Fortaleza e Flamengo, eu vou botar que o Fortaleza ganha esse jogo. Em casa, apoio de torcida, o Flamengo já não quer mais nada, o Flamengo já tá botando um monte de menino pra jogar, então eu vou botar 1-0 pro Fortaleza. Fluminense e Criciúma, se eu fosse apostar, eu apostaria em Fluminense ou empate. Pra gente, o empate aqui seria perfeito, seguraria os dois times abaixo do Vitória. Mas eu acho que o Fluminense, com o apoio do seu torcedor, vai conseguir vencer o Criciúma. Cruzeiro e Grêmio, também Cruzeiro já desmotivado, né? Cruzeiro já desmobilizado. Assim, desmobilizado não, porque ele perdeu o Sul-Americana e ele vai precisar ganhar pra ir pra Liberta. Eu vou colocar um empate aqui com o Grêmio, tá? Porque o Cruzeiro meio de ressaca aí, eu vou torcer muito pro Cruzeiro ganhar, mas vamos colocar um empate aqui contra o Grêmio. Atlético Mineiro reservão contra o Juventude, eu acho que o Juventude vai arrancar um empate lá. Cuiabá e Bahia, eu vou colocar uma vitória do Bahia, vamos ser racionais, ok? É um jogo difícil, poderia até ser empate isso aqui. Eu vou torcer muito por isso aqui, mas vamos colocar, vamos tentar ser racionais. A tendência é que o Bahia vença, ok? Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco vence. Flamengo e Internacional, não acho que o Flamengo vai jogar aqui no... vai jogar de qualquer jeito aqui contra o Inter, vamos colocar um empate. Bragantino empata com o Cruzeiro em casa, talvez o Cruzeiro pode até vencer esse jogo, o Bragantino muito ruim, mas vamos colocar um empate. Palmeiras vence o Botafogo em casa, o Criciúma tende a perder esse jogo contra o Corinthians, mas como é um jogo muito nervoso, o Criciúma vai jogar valendo a vida e tal, vamos colocar um empate. Grêmio perde pro São Paulo, o Vitória empata com o Fortaleza. O Fortaleza é um grande time, mas o Vitória é muito forte em casa, então vamos colocar um empate. Atlético Paranaense também empata aqui com o Fluminense na sua casa. Tô botando muito empate, né? Eu tenho que sair mais do muro. O Inter vence o Botafogo. O Vitória vence o Grêmio. O Vasco empata com o Atlético Mineiro. São Paulo vence o Juventude. O Fortaleza vence o Goianiense. O Palmeiras vence o Cruzeiro. Ou empata? Empata com o Cruzeiro. O Fluminense vence o Cuiabá. O Corinthians vence o Bahia. O Paranaense vence o Bragantino. E o Criciúma em casa contra um Flamengo. Empate? Depende de qual Flamengo é esse. É muito incerto, velho. Tem alguns resultados que são muito difíceis de cravar, de simular. Na dúvida, bota empate, né? Vamos botar um empate aí. A gente chega pra última rodada com Grêmio e Corinthians. O Grêmio empata com o Corinthians em casa. O Bahia vence o Goianiense. O Botafogo vence o São Paulo. O Bragantino só empata com o Criciúma. O Vasco empata com o Cuiabá. O Mineiro vence o Paranaense. O Flamengo empata com o Vitória. Eu poderia colocar... É muito incerto esses jogos do Flamengo, mas botar um empate. Palmeiras vence o Flu. O Fortaleza empata com o Inter. E o Ju empata com o Cruzeiro. Bora olhar. Botei muito empate, né? É porque tem muito jogo que é difícil de cravar. Vamos olhar então aqui quem foi rebaixado. Bragantino com 39 pontos e Criciúma com 40 pontos. A nota de corte aqui, né? Ficou bem baixa, né? A pontuação ficou com 40 pontos. Se isso daqui se concretizar, o Vitória escaparia. Hoje o Vitória já estaria livre, né? Com 42 pontos. Mas, veja só, tem muitos resultados aqui que poderiam ser diferentes, né? Por exemplo, o Criciúma poderia ganhar o Flamengo na casa dele, dependendo de qual time o Flamengo coloque, né? O Juventude poderia arrancar um empate aqui. O Bragantino poderia arrancar um empate com o Paranaense. Então, assim, pode acontecer, velho. Tragédia. Sei lá, o Criciúma pode ganhar o Corinthians. Pode ter um jogador expulso do Corinthians com 5 minutos. Assim, tudo pode acontecer. É muito difícil. Essa simulação dessas 3 últimas rodadas é muito incerta, porque tem time que você acha que tá desmobilizado, mas pode ser que jogue a vera. Por exemplo, é difícil prever jogos do Flamengo. É difícil prever jogos do Vasco, já tá meio assim, né?
Não sei se já tá brigando por pré-Libertadores, tá muito desmotivado, já demitiu o treinador. Então você tem aqui o Cruzeiro, que ninguém sabe como é que o Cruzeiro vai lidar com essa derrota da Sul-Americana. Então é uma simulação difícil de se fazer, mas pela minha simulação o Vitória terminou na mesma posição que está. Fez 4 pontos, né? 4? Fez 5 pontos, 2 empates e uma vitória contra o Grêmio. E ficou aqui na Sul-Americana. Nessa simulação o Corinthians acabou em oitavo, o Bahia em sétimo. Eu fui gente boa com o Bahia até, né? Botei que o Bahia vence, perde e vence. Não fui. Não, acho que tá até. Não tá tão absurdo assim, não. Vai depender daqui, né? Se o Corinthians pode ganhar o Criciúma fora e pode passar ele. E o Bahia pode acabar ficando fora em oitavo, caso o Botafogo perca, né? Enfim, pode acontecer qualquer coisa. Mas nessa simulação, tentando ser racional. E tentando não colocar muitos resultados anormais, tipo assim, muita surpresa. Eu não botei nenhuma surpresa aqui. A classificação terminaria assim, com Criciúma e Bragantino sendo eliminados. Então comente aí, velho, se você concorda, se você discorda, pode me xingar, pode ficar à vontade aí nos comentários. Não me importa muito não. Mas é isso, ao longo da semana vamos tentar colocar mais vídeos aí. Falando do atual momento, trazendo algumas notícias e algumas projeções. Tchau e até a próxima.